Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês as minhas leituras do mês de julho, mas antes de começarmos eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva também, já curtam o vídeo, me sigam nas redes sociais também se ainda não me seguem por lá. Eu comecei o mês lendo O Silêncio da Cidade Branca da Eva Garcia Sáenz de Urturi, que é uma autora espanhola, e eu tava lendo esse livro ainda durante a maratona literária de inverno. Ele é o primeiro livro de uma trilogia de detetive, mas a história desse primeiro livro, ela se encerra aqui, as continuações só acompanham o mesmo detetive, e aqui ele se depara com um assassinato bem semelhante aos que aconteciam 20 anos atrás, onde o serial killer foi preso e está prestes a sair da prisão, e como ele sempre alegou ser inocente, agora fica aquela dúvida de será que ele era mesmo inocente e tem outra pessoa por trás das mortes, ou se tem um imitador e ele está por trás disso também com essa outra pessoa. O livro tem várias coisas históricas da cidade, ele se passa em Vitória, na Espanha, até porque o assassino deixa os corpos em lugares históricos da cidade. E eu gostei bastante do livro, apesar da leitura ser um pouco mais demorada do que eu imaginava, eu acabei me envolvendo bastante na história. O detetive também foi um personagem bem interessante, porque nós acompanhamos um pouco da vida dele, do passado dele também. Ele é um especialista em perfis psicológicos e é muito legal também acompanhar essa investigação que era do passado e retoma agora no presente, quais foram os erros, o que eles deixaram passar, né? E é claro, a gente fica muito curioso para saber quem que é o assassino. Então eu não vou falar mais sobre esse livro, porque já tem um vídeo aqui no canal, uma resenha dele, então vou deixar aqui nos cards se você ainda não assistiu. Tem mais um thriller que eu li, inclusive nesse mês eu li vários thrillers, e eu li mais um livro da C.J. Tudor, que é O Que Aconteceu com N. É o segundo livro dela que eu li e eu acabei me decepcionando bastante. Aqui nós temos um professor que volta para sua cidade natal e ele tem uma história ali do passado onde ele sofreu um acidente e ficou bem machucado da perna. E nesse acidente o pai dele e sua irmã mais nova morreram. Pelo menos é essa a história que todo mundo conhece. E outra coisa também é que a irmãzinha dele, que é a Anne, ela ficou desaparecida antes disso por 48 horas. E parece que o que aconteceu com ela naquela época está se repetindo agora com outras crianças. Então nesse livro da C.J. Tudor nós também temos aí uma história do protagonista que envolve muito o passado dele. Porém eu achei que a autora conseguiu trabalhar melhor isso com o personagem nesse segundo livro do que em Um Homem de Giz. Eu consegui me conectar mais com esse personagem, com a história que ele tinha aqui. Outra coisa que eu acho que a autora melhorou também nesse livro foram as transições aí do passado pro presente. Em Um Homem de Giz foi algo que me incomodou bastante, eu não gostava de como que as narrativas mudavam, e aqui eu achei que a autora amarrou a história melhor. Porém, nesse segundo livro, o mistério é muito mais voltado para uma coisa mais sobrenatural. E eu achei que a autora não soube desenvolver isso no livro. Ficou muitas coisas assim mal explicadas ou que não ficaram muito claras, sabe? O final do livro eu achei que a autora também colocou outras coisas que ela tinha colocado na história, mas que não combinavam ali com o desfecho da história. E tudo ficou muito corrido, ficou de uma forma muito estranha esse final. E uma coisa que acabou me incomodando bastante é que eu achei a trama desse livro muito parecida com um livro do Stephen King. Eu sei que ele é uma inspiração para a autora, mas eu me incomodei muito com isso porque eu achei muito igual. E como ela não desenvolveu isso de uma forma mais clara, isso acabou me incomodando bastante durante a leitura, até porque eu acho que quem não conhece essa história do Stephen King talvez não tenha entendido muito bem o que aconteceu aqui com a Anne, porque eu achei que as explicações dela ficaram mais vagas assim e meio que no ar. Então, por conta de todas essas coisas, eu acabei não gostando desse livro, mas eu resolvi ainda dar uma chance para a autora e li o novo livro dela, que é As Outras Pessoas, e esse livro aqui eu acabei gostando, só que eu ainda tenho algumas ressalvas. Aqui nós temos um pai que vê a sua filha dentro de um carro desconhecido e ele começa a perseguir esse carro no trânsito até que ele perde o carro, e daí logo ele recebe uma ligação
informação da polícia dizendo que a sua esposa e sua filha foram encontradas mortas dentro de casa. E daí, 3 anos depois, ele ainda está atrás da sua filha. Ele não acredita que ela está morta e que ela estava naquele carro, que ela foi sequestrada. Então é muito interessante nós acompanharmos aqui por que ele acredita nisso, né? Se foi afirmado que ela morreu e tudo, você vai entendendo o que aconteceu naquele dia e aos poucos o leitor vai acreditando mais no protagonista e esse desenvolvimento foi muito interessante. E depois também quando você vê o que está envolvido, né, por trás disso e vai conectando as peças, eu achei muito legal. Só que o ponto negativo do livro foi a parte sobrenatural dele, que a autora colocou um elemento paranormal que mais uma vez ficou mal explicado. E diferente do que aconteceu com N, aqui é praticamente algo desnecessário, que se você tirasse da história, ela não perderia o sentido, ia ser a mesma coisa. E uma história mais realista, eu acho que ficaria muito melhor. Então acabou sendo algo desnecessário e que eu gostei mais mesmo, foi da parte mais realista da história, foi desse pai tentando provar que ele tá certo, tentando fazer as pessoas acreditarem nele, sabe? Eu gostei muito e também o que tá por trás das outras pessoas do título também é muito interessante. Então, se vocês querem saber mais sobre esse livro, tem uma resenha aqui no canal também, vou deixar nos cards para vocês assistirem e darem uma chance para esse terceiro livro, caso vocês não tenham gostado dos outros livros da autora também. E no mês de julho eu terminei a minha releitura das Crônicas de Nárnia, eu reli A Última Batalha. Ele não foi um dos meus livros favoritos da série no geral, porque apesar dele ter essa última batalha, ele é mais um livro sobre o final de Nárnia, então nós não temos uma aventura como tinha nos outros livros, então ele é mais um livro voltado ao universo de Nárnia. Ele traz questões assim bem reflexivas sobre esse final, traz uma ambientação diferente também, e eu acho que o final também foi um final meio inesperado para um livro de fantasia, mas eu acho que foi um bom final. E a minha impressão geral nessa releitura foi que agora, na segunda vez que eu li, eu reparei mais que o livro é mais voltado para o público infantil, porque agora eu tenho mais experiência com livros de fantasia e na primeira vez que eu li eu não tinha essa experiência, então parecia que tudo era novo para mim, tudo era muito mais fascinante do que foi nessa releitura. Eu reparei também muitas coisinhas que são bem bobinhas, sabe, de imaginação, de criança, mas mesmo assim continua sendo uma história que eu gosto muito, porque nós temos um universo diferente que serviu de inspiração aí para várias histórias. Falando em fantasia, gente, eu li A Musa dos Pesadelos, eu li em e-book, então vou deixar a foto aqui do lado. O livro físico ainda não foi lançado, mas eu não resisti, tive que comprar o e-book porque ele é a continuação de Um Estranho Sonhador, que foi um livro que eu amei muito, e ele também é a conclusão, porque é uma duologia, e eu amei demais o livro, gente, ele foi 5 estrelas, favoritado. Ele começa exatamente onde o primeiro livro parou, então eu achei que ele começou de uma forma mais lenta, onde os personagens estavam tentando resolver ali aquele problema do final do primeiro livro, como que eles iam lidar com aquela situação. Mas depois, gente, da metade do livro, acontecia uma coisa atrás da outra e eu não conseguia mais largar o livro. E daí no final também foi levado para algo bem inesperado, mas ao mesmo tempo a autora estava nos preparando para isso que ia acontecer, então o jeito que ela construiu a história ficou muito legal, porque fez um encontro ali de histórias. E a escrita da Laini Taylor, gente, é primorosa, é aquela coisa linda. Eu gosto muito de ler os livros dela, eu gosto muito da escrita dela, e nesse livro a leitura estava muito agradável para mim. E nessa conclusão eu achei que ela ficou muito voltada para a parte de família, porque nós temos um grupo que se consideram uma família, eles sempre se protegeram um ao outro, cuidaram um ao outro. Então ela leva essas questões ali de uma situação que eles acabam entrando que fica meio complicado pelo fato deles serem uma família. E daí também ela nos conecta a uma outra história que também envolve essa questão de família. Então eu achei tudo muito legal, eu achei muito interessante. E daí ficou aquela coisa mais sentimental na história. E nós temos o romance também, que eu achei muito bom. Nós tivemos muito mais disso no segundo livro do que no primeiro. E o universo aqui, gente, continuou extrapolando a minha imaginação. Aparecia cada coisa que eu não conseguia imaginar direito.
Até procurei algumas fanarts, mas é meio difícil de encontrar, porque eu acho que as pessoas não conseguiram imaginar também para desenhar. E a autora também conseguiu colocar ali outras coisas diferentes que expandem esse universo. E ela colocou, gente, algumas referências incríveis da trilogia de Feita de Fumaça e Osso. E como eu li aquela trilogia, eu peguei essas referências e eu surtava durante o livro. Ela conseguiu conectar as duas histórias em um mesmo universo, gente, isso é muito legal. O livro foi perfeito pra mim, gente, eu gostei de tudo e foi aquela leitura que me fez muito bem, sabe, como fã de fantasia. E eu ainda quero fazer um vídeo aqui no canal falando sobre os dois livros, então aguardem aí porque eu ainda vou fazer esse vídeo. E no mês de julho também eu recebi o meu primeiro livro como assinante da tag Inéditos, que foi Carrossel Sombrio e Outras Histórias do Joe Hill. Esse livro aqui é uma coletânea de contos e ele vai ser lançado pela editora HarperCollins. Tem 13 contos aqui, 2 deles foram coescritos com o Stephen King, que é o pai do Joe Hill, e uma grande inspiração para ele também como escritor. Inclusive, no começo do livro nós temos uma introdução onde o autor conta mais sobre a vida dele, sobre as inspirações dele, também as suas primeiras publicações. E no final do livro nós também temos uma nota do autor falando algumas curiosidades sobre cada conto. E os contos, gente, não são só histórias assustadoras, histórias sobrenaturais, nós também temos contos de fantasia e ficção científica e alguns até mais realistas. No geral, gente, o livro me agradou bastante, foi o primeiro livro do Joe Hill que eu li. Teve alguns contos que eu acabei não gostando tanto, mas sempre acontece, né, com livros de contos. Mas teve outros contos que eu achei, assim, bem interessantes, que trazem coisas mais pra gente refletir no final da leitura, e também os contos eram mais voltados para questões psicológicas também. Então, se você teve curiosidade em saber mais sobre esse livro, eu fiz um vídeo bem completo aqui no canal falando sobre cada um dos contos, e no vídeo também tem um unboxing da caixinha da tag quando ela chegou, então se você ainda não viu o vídeo, é só conferirem nos cards. E, gente, eu abandonei um livro durante o mês de julho, que foi A Última Viúva, da Karin Slaughter. E eu acabei abandonando ele por conta do tema que o livro abordava. É um tema que não me interessa muito em histórias, que não me chama atenção em thrillers. Ele não tinha o tipo de suspense e ação que eu gosto, sabe? Esse daqui é o 9º livro da série Will Trent, mas os livros podem ser lidos de forma independente. Aqui nesse livro, o Will, que é o detetive, e a sua namorada Sarah, que é uma médica legista, acabam escutando uma explosão que acontece numa universidade. E daí, quando eles estão indo pra lá, a Sarah acaba sendo sequestrada pelos sequestradores que causaram essa explosão. E um mês atrás, eles também já tinham sequestrado uma outra mulher. Então aqui nós acompanhamos tanto o lado da polícia fazendo a operação de descobrir quem são eles e como que eles vão chegar até eles. E nós também vamos acompanhando o outro lado, que é lá onde a Sarah está, onde nós vemos a estratégia deles, o que que eles estão planejando, aonde que eles vão levar ela. Ela também vai descobrindo algumas coisas, né? Por que que aquela outra mulher foi sequestrada. Então, gente, a ação desse livro é aquele estilo de FBI e operação antiterrorista. E eu não gosto de histórias assim. Quando eu assisto filmes, séries que envolvem isso, eu sempre acabo abandonando porque eu não curto mesmo. Então aconteceu a mesma coisa com o livro, sabe? Eu tava perdendo interesse durante a leitura. Esse daqui é mais um livro de tensão e reação, porque ele não tem assim um grande mistério. O plano que os terroristas tinham tava meio óbvio aqui pra mim durante a leitura. É claro que o livro teve alguma revelação ali que eu achei bem interessante, e até quando eu cheguei nessa parte eu tava quase abandonando, mas daí eu resolvi continuar por mais alguns capítulos, porque essa revelação me deixou intrigada, mas mesmo assim o livro não funcionou comigo e eu resolvi abandonar mesmo. Então esse foi um caso que eu não curti a história mais pelo estilo dela, pelo tema que ela trazia. Então isso vai do gosto de cada um, gente, vocês podem gostar muito desse livro. Eu vou ler os outros livros da autora, mas não dessa série, eu quero ler antes Flores Partidas,
e A Boa Filha. Então, eu acho que eles tratam de assuntos mais psicológicos que eu acho que eu vou gostar mais. E eu também li, gente, o Guia do Cavalheiro para o Vício e a Virtude, que era um livro encalhado aqui da minha estante, da minha lista de 12 livros para ler em 2020. Esse livro é um romance histórico com 3 personagens jovens e o protagonista do livro é o Monty. Ele vai fazer um grande tour pela Europa junto com o seu melhor amigo, que é o Percy. E ele é aquele jovem que gosta de farrear e gosta de se divertir. Então ele acha que essa viagem vai ser só curtição, mas daí acaba meio que saindo pela culatra porque ele vai ter que ir junto com um tutor e também levar a sua irmã mais nova. Porém, gente, no meio dessa viagem acontece algo inesperado que eles acabam entrando em uma grande aventura. E, gente, vocês não têm ideia da preciosidade que é esse livro. Nós estamos no século XVIII com um protagonista que gosta de beber, gosta de jogar, gosta de fazer sexo com meninas e com meninos. Ele faz tudo que a sociedade não aprova, ele deveria ser um perfeito cavalheiro, né? Ele tá fazendo essa viagem para se tornar o verdadeiro herdeiro que o pai dele quer, mas ele é aquele personagem que só quer se divertir e ao longo da história a gente vê que ele não é só isso também, que ele tem sentimentos nobres que transformam a história num romance muito fofo. E daí, gente, nós temos o Percy, que é um homem negro e apesar da escravidão ter sido abolida na Inglaterra, em muitos lugares ele ainda não é bem aceito na sociedade e ele sofre preconceito em todos os lugares. Além disso, tem uma outra questão envolvendo ele que a gente descobre mais pra frente, que também traz questões bem importantes para o que acontecia naquela época. E por fim, gente, nós temos a Felicity, que é a irmã do Monty. Ela é uma mulher à frente do seu tempo. Ela sempre traz questões de gênero e de que a mulher deve ser mais valorizada na sociedade. E ela é aquela personagem curiosa, inteligente, com um senso de humor muito legal. Inclusive, esse livro tem uma continuação que é com ela como protagonista, que eu queria muito que saísse logo aqui no Brasil. Então, gente, o livro traz um elenco incrível que, combinada com a aventura louca que envolve um roubo, envolve uma relíquia misteriosa, perseguição, piratas e até alquimia. Não existe argumento melhor para vocês não darem uma chance para esse livro. Eu acabei gostando bastante dele, me surpreendi muito também com a escrita da autora, que como ele é um livro histórico, eu pensei que fosse um livro mais demorado, mas a leitura fluiu bastante. É um livro histórico voltado para o público jovem. E essa parte da história, da época que se passava o livro, é muito legal também por causa da ambientação. Eles fazem essa grande viagem, então eles passam por várias cidades e são cidades com uma grande riqueza histórica, então isso é muito legal. Então leiam esse livro, agora eu só vou ficar no aguardo para o livro da Felicity. E, gente, eu li esse livro maravilhoso que é Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, que é a mesma autora dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu também gostei muito. E, gente, essa autora tá sendo, assim, muito hypada e eu entrei na hype, gente, eu gostei muito dos livros dela. O livro é todo escrito em forma de entrevista de uma banda, que é Daisy Jones and the Six, contando como que surgiu a formação dessa banda, como que foi a criação das músicas, dos álbuns, como que foi as turnês, como que foi o auge deles. E ao mesmo tempo o término da banda, porque no começo do livro, né, a gente já sabe que essa banda se separou, né? Ela acabou bem no auge. E, gente, foi um dos meus livros favoritos também. O mais impressionante é a forma que a autora constrói esses personagens dela. Eles parecem personagens muito realistas, muito palpáveis. Ela faz com que a gente se apegue muito a eles, como se a gente fosse fã mesmo da banda. E eles não são pessoas perfeitas, então a gente acompanha aqui os seus erros, os seus acertos e os seus aprendizados. A época que acontece a história é nos anos 70 e tinha muito aquela coisa de sexo, drogas e rock and roll. E essa banda não era muito diferente das bandas de rock daquela época. Então nós acompanhamos aqui como que eles foram evoluindo a respeito disso, né? Porque envolve muito o relacionamento deles, envolve também a carreira. Os dois vocalistas da banda, que é a Daisy Jones e o Billy, são, digamos que, os protagonistas da história. E a história deles, gente, é incrível,
tanto o desenvolvimento individual de cada um, quanto o relacionamento entre eles como líderes da banda, como compositores das músicas. A gente vê a cabeça deles por trás das composições, por trás da criação, os sentimentos dele, o quanto que influenciava na composição das músicas. Então, para quem gosta de música, vocês vão gostar muito disso, porque a autora trabalhou isso muito bem. Você acompanha aqui o entrosamento entre os personagens para criar canções juntas ou separadas, e como que eles vão transmitir o que eles realmente querem passar pelas músicas, e nós, leitores, acabamos sentindo esses sentimentos também. Isso faz com que a gente fique com muita vontade de escutar as músicas. No final do livro tem as letras, mas nós tínhamos que escutar, então por isso que um filme desse livro é muito necessário. Eu acho que vai ter o filme e vai ser muito legal também pra gente ver a parte visual da banda, a química entre os personagens durante as apresentações deles. Eu acho que vai ser incrível ter um filme desse livro. E eu acho muito legal os detalhes que a autora dá aqui nas apresentações deles também, sabe? Parece que você consegue visualizar tudo. Mesmo ele sendo em forma de entrevistas, parece que você visualiza todas as cenas aqui durante a leitura. Eu me senti assistindo um documentário de bandas, muito semelhante a esse estilo de narrativa. Então, gente, a autora é espetacular, ela tem uma escrita, assim, bem diferenciada. Eu acho que ela tinha que trazer mais livros assim, porque Evelyn Hugo também segue essa narrativa diferente. Essa autora precisa escrever mais livros, porque eu gostei muito dele mesmo. Inclusive, eu li esse livro com os membros do canal. Então, se você quiser fazer parte do clubinho de membros, vejam o botão Seja Membro, que você vai ver os benefícios que você vai ter. Um deles é uma leitura conjunta por mês, e esse foi o livro que nós lemos em julho. E por fim, gente, eu li Fantasmas do Mercado das Sombras, da Cassandra Clare, com outros autores. Esses são os mesmos autores que ela sempre escreve os contos dela. Então, esses contos são dentro do mundo dos Caçadores de Sombras, e ele envolve a história de todas as séries desse mundo. Então você precisa ter lido os outros livros para ler esse daqui, senão você vai ficar perdidinho. E os livros de contos da autora normalmente são feitos para agradar os fãs que buscam aí histórias extras desse universo que às vezes não se encaixam nas séries. E aqui nesse livro nós acompanhamos o irmão Zacaria, que é um irmão do silêncio, e ele vive por muitos anos. Então os contos começam em 1901 e vai até 2013. No total nós temos 10 contos, e em todos eles ele frequenta o Mercado das Sombras de várias cidades, porque ele tem uma missão bem importante para realizar. E o irmão Zacaria, gente, é um personagem que tem uma história gigantesca no mundo dos Caçadores de Sombras, e ele é um dos meus personagens favoritos, então eu acabei gostando muito do livro. Ele me entregou muitas coisas que eu gostei muito de ter lido, fez com que eu sentisse também, junto com os personagens, muitas coisas. Eu acho que a maioria das histórias traz mais uma carga sentimental do que ação e aventura. Então eu acho que por isso também que eu gostei muito do livro. Os meus contos favoritos foram aqueles que se passavam mais antigamente. Inclusive tem um conto que dá meio que uma introdução para a nova série que a autora escreveu, que vai ser lançado em breve aqui no Brasil, que é Corrente de Ouro, que eu achei muito legal, sabe, ter um pouco assim dos personagens que nós vamos encontrar em breve. Mas teve um conto com o Alec, que é um personagem dos Instrumentos Mortais, que foi um dos meus favoritos. É bem legal, gente. Inclusive, esses livros de contos são ótimos pra gente relembrar os livros anteriores. Tinha muita coisa que eu acabei relembrando durante essa leitura. Gente, no mês de julho eu também estava lendo O Conde de Monte Cristo. Eu comecei essa leitura com o nosso clube de leitura de clássicos e eu li a metade do livro, gente. Nós chegamos na metade e a leitura vai continuar aí no mês de agosto. Então eu só vou comentar sobre ele no próximo mês, mas eu vou adiantar pra vocês que o que eu li até agora foi maravilhoso e eu tô amando muito o livro. Com certeza vai ser um dos meus favoritos, mesmo que o final decepcione, a leitura já tá valendo muito a pena. Então vocês ainda vão me ver falando muito sobre esse livro aqui no canal, aí nos próximos vídeos. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Comente aqui embaixo se você já leu algum desses livros também. Se você se interessar em comprar algum deles, tem o link aqui na caixa de descrição, que vocês acabam me ajudando
ajudando bastante. Qualquer coisa que vocês forem comprar na Amazon, usem os links do canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!